Oi, oi, oi. Vamos para mais uma noite. Chegamos ao último dia do mês. Gente, como passou rápido, né? Eu tive essa sensação de que dezembro passou voando. E hoje vamos fechar aí o nosso mês de uma forma muito importante, muito especial. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando, pegando o nosso lugar, nossa água, nossa caneta, nosso papel, nosso bloquinho de notas, para a gente poder aprender aqui e anotar juntos os insights dessa noite. Para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou a Marina, sou mentora de carreira, especialista em recolocação profissional e transição de carreira. Sou daqui de São Paulo e iniciamos esse quadro tão maravilhoso agora nesse mês de setembro. Então vamos fechar hoje o primeiro mês de quadro de frente com a gestão. Para você que está chegando agora, as outras lives ficaram gravadas, então vai lá no meu feed. Tem gente de vendas, tem gente empreendedora, tem gente de supply chain, tem gente de RH, tem gente de tudo quanto é área aí nesse mês para você aprender, para você se desenvolver. Cada head, cada gestor dentro da sua área de atuação. Então foram dias muito legais, eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo essa noite. Então pega essa live, manda para as pessoas que você sabe que está buscando recolocação, que está com dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, de passar em processo seletivo, né, de ser aprovado, enfim. Todas as pessoas que têm essa certa dificuldade, pessoas que têm o interesse de ir para a área de RH, de migrar para a área, de crescer na área, de entender como que eu faço, né, para poder sair aí de uma posição menor e ir para uma posição de alta gestão dentro da área de recursos humanos. Então compartilha essa live com quem você conhece, chama mais um, que eu tenho certeza que vai ser uma noite muito rica, tá bom? Então vamos iniciar aqui, quero agradecer a todos pela presença, eu espero que vocês possam aproveitar muito esse conteúdo e vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, para que vocês possam Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se ele já conseguiu. Deixa eu ver se foi. Deixa eu ver se foi. Ah, agora foi. Agora foi. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui, Ney. Obrigada por aceitar o meu convite. Seja muito bem-vindo aqui à nossa noite. Vou pedir para você se apresentar, contar um pouco sobre você, da sua história, o que você faz hoje. E aí a gente vai batendo esse papo aqui, tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô. A sua imagem está travando um pouquinho, mas a tua voz está saindo. Tá bom. Como você falou, né, eu sou o Neymar, né? Primeiro agradecer pelo convite, né? Eu já tô nessa vida de RH, vamos dizer assim, né? Há algum tempo, né? Desde 2007, mais ou menos, quando eu entrei em RH pela área de treinamento, né? Minha grande paixão, né? Não imaginava nunca, né? Queria fazer carreira na área de RH, né? Que eu comecei no call center, apesar
né, de acreditar muito nos processos de recrutamento interno, mas call center tem vários caminhos, né, e eu fui de operação durante muito tempo, mas terminei que fui para o RH pela área de treinamento e desenvolvimento, me apaixonei, né, tive alguns insights de carreira, né, no RH ainda como analista, né, tive a oportunidade de olhar o negócio como resultado, né, e aí eu comecei a entender, né, como a máquina funcionava, como não dá para desatrelar, né, de o negócio, as pessoas do negócio, do resultado, tá tudo muito ligado e interligado, né? Depois passei pela indústria como business partner, né? Tive minha primeira oportunidade como gerente de RH numa empresa de segurança e serviços, né? Então trabalhei na área de segurança e serviços durante algum tempo, né? E depois fiz uma transição de carreira, que a gente pode falar depois um pouquinho, né? Fiz um parêntese de 3 anos e 3 anos e pouquinho na minha carreira para a área de projetos, né? Então fui gerente do PMO corporativo de um escritório de advocacia aqui em São Paulo e depois voltei para RH, né? O dever chamava, saí do escritório, voltei para RH. Você saiu da RH, mas a RH não saiu de Não você. saiu. E eu confesso que a pandemia me deu um estalo muito grande, Mari, porque eu estava no escritório, na área de projetos, e eu via toda aquela movimentação de RH, né, para cuidar de saúde mental, lives, enfim. Eu disse, meu Deus, é isso que eu gosto, o que é que eu estou fazendo longe disso, né? Então Uhum. fiquei no escritório, voltei para a área de segurança e serviços, e atualmente eu estou numa consultoria de implementação de RP, né, aqui em São Paulo, como gerente de gestão, né, e aí fazendo um processo de implementação, de reestruturação de toda a área de RH. Legal, ótimo. Acho que de E eu maneira acho breve é legal, assim, na isso. nossa história que a gente tem essa semelhança, né? A gente sempre atuou em empresas de diferentes segmentos. Então, com certeza, a tecnologia é totalmente diferente da indústria, que é totalmente diferente do escritório de direito. Como foi para você fazer, né, essas microtransições de empresas em segmentos de negócios tão diferentes? Sempre eu encarei minha carreira como muito desafio, Mari. E dentro de mim eu sempre tive que não existe receita pronta. Né? Então, muitas vezes, a gente profissional de RH, a gente quer cair no erro, né? De acreditar que eu fiz isso certo em tal lugar, vai dar certo no outro lugar. Não. Né? Então, assim, em todos esses meus lugares onde eu pude passar, né, eu sempre tive como olhar um diagnóstico inicial, entender o negócio, né? E só depois daí eu consegui sim conectar a minha estratégia de RH e óbvio que o conhecimento que você traz, o aprendizado que você tem de outras experiências serve de bagagem, mas não pode ser determinante como receita de bolo. Né? Então, assim, a passada nas várias áreas, nos vários segmentos, me deu muita segurança para eu executar as atividades da forma que eu executo hoje. Né? Porque eu às vezes lembro, não, na indústria fazer e tentar trilhar o caminho, mas sempre acreditando, eu acredito em três pilares muito importantes. Eu acredito muito em processo, né? Então acredito que o processo precisa estar muito bem desenhado, muito bem amarrado. E além do processo, eu preciso olhar pessoas e tecnologia. Eu acredito muito nessa tríade e acredito que conhecendo o negócio e conectando essas três pontas, a gente tem um sucesso em qualquer implementação que a gente faça, independente do segmento. E óbvio, se você não conhece o segmento, você tem que mergulhar nele, você tem que entender se tem alguma Uhum. legislação específica, você tem que entender se tem alguma questão daquele setor que de repente você não tenha vivenciado em outros, né? E mergulhar no conhecimento para que você não cometa nenhum erro, né? Então, e aí principalmente quando você olha um profissional generalista que olha todos os subsistemas, né? Então você tem que estar sempre atento a essas mudanças, a essas nuances que cada setor tem. Então, por exemplo, quando eu era da segurança, a segurança tem uma legislação específica, tem regras específicas para a indústria. Uhum. Tinha ISO, né? Então a ISO 22000, que é a parte de defesa alimentar, outra forma de lidar com as normas, com os procedimentos, enfim. Acredito que é isso. Sim.
Legal. E contratar? Contratar é diferente para tecnologia, é diferente para serviços, é diferente para indústria. O que você sentiu aí de diferença? Encontrar pessoas boas com fit cultural com a empresa talvez seja um desafio em todas as empresas que eu passei, Mari. Por mais que às Uhum, vezes em call center o perfil é mais de massa, tem um pouco menos de exigência técnica para alguns cargos, na área de serviço de segurança tem um pouco menos de exigência técnica, né, quando você olha os cargos de base, mas é sempre um desafio, né? E foi como eu disse, eu acredito muito que você precisa conhecer a área, traçar os perfis ideais, né? E aí é muito da sua conversa de alinhamento de perfil. E é um grande erro, às vezes, que a gente, como recrutador, faz. Chega a demanda, a gente sai para fazer. Né? E a gente muitas vezes não uhum. alinha perfil. É a A gente. parcelaria, né? É tipo, tem que fazer, vamos fazer, e a gente acha que a gente sabe tudo e vai fazer da forma que tem que ser feita, né? Então, assim, eu acredito muito em alinhamento de perfil, né? E aí sim, e óbvio, que eu digo que hoje talvez seja a área mais desafiadora quando eu olho tecnologia, mas eu acredito que é muito pelo momento de mercado, né? As tecnologias estão Sim, avançando de maneira muito é, grande nos últimos anos. Os profissionais têm sido cada vez mais disputados nesse mundo de tecnologia, né? Então você tem um desafio a mais, né? Que é encontrar as pessoas que caiba, óbvio, dentro do seu budget, porque cada empresa vai ter um budget, então e o mercado de uhum. tecnologia entrou nesse momento muito de, ali paga não sei quanto, você paga X, o outro paga Y. Então, é encontrar as pessoas certas, né, dentro, né, do que você pode ali de budget, dentro da sua cultura, dentro do que você pode, porque também não adianta você pegar um mega profissional que de repente não tem nenhum fit cultural com sua empresa, né? Então, tem essa questão. Sim, Essa semana eu vi você falando, né, da importância do fit cultural, então assim, é extremamente importante porque você não fala só do atrair e recrutar, mas você fala também da pessoa permanecer, né? Então, assim, e aí permanecer, se sim. desenvolver, acompanhar e entregar o que precisa ser entregue. Então, eu acredito que de todas as áreas que eu passei, talvez call center e segurança, o desafio era o volume, né? Em empresa de A segurança, rotatividade, né? a gente tinha 1.200 vagas por mês, então o volume é muito grande, então Nossa. você lidar com Uhum. volume. E tecnologia, você tem menos quantidade de vaga, mas você tem mais especificidade de vaga, né? E aí torna Sim. o processo mais desafiador, que é onde encontrar esse profissional, né? Onde estão esses profissionais de tecnologia, onde eu vou ter a fonte certa, né? E aí diante de um mercado que tem inúmeras fontes, inúmeros bancos de talentos, enfim, né? É como encontrar. Eu acredito que cada um tem seu desafio, mas a tecnologia, eu acredito que tem muito o desafio do mercado onde eu estou inserido hoje, que é um mercado altamente competitivo, porque é um mercado que cresce e cresce cada vez mais, né, de tecnologia. Sim, verdade. Concordo, concordo plenamente. E pegando um pouquinho dessa parte, né, do recrutamento, o que que você sente depois de todos esses anos? Que são os erros que permanecem? O que que as pessoas ainda mais cometem, apesar da, né, da quantidade de informação que as pessoas têm hoje para aprender? O que que você sente hoje que as pessoas ainda erram muito, ainda pecam muito em termos de currículo, em termos de processo, em termos de entrevista? Ainda eu vejo, né, no processo seletivo como um todo, eu ainda vejo muito candidato, Mário, que chega despreparado para a entrevista. Uhum. E, e aí eu falo especialmente quando a gente está procurando emprego, então no momento que a gente está desempregado, principalmente, que aí você sai se candidatando a todas as vagas e muitas vezes você não vê, né, se realmente você tem todos aqueles atributos, se você realmente tem todos aqueles requisitos. Eu sinto muito hoje da pessoa que não tem a ver. E aí você coloca até lá no descritivo, né? Se inscreva só se você tiver, né? Os Sim, pré-requisitos acima. A pessoa até te aborda no LinkedIn para tentar uma entrevista, né? E eu ainda sinto isso, uma falta de preparo de como chegar na entrevista, né? E aí
desde a estruturação do currículo, né, que tem os seus modelos mais diversos possíveis, né, e Sim, com várias informações que hoje não são relevantes, né, dentro do sim. processo seletivo, ou busca, não tem, eu recebo às vezes currículo que não está, e aí na entrevista a pessoa me diz, é porque eu passei por tal lugar e não está no currículo que tem na sua mão, né, Acontece muito então, comigo também. A gente né, fica perdido, dá uma sensação ruim, é, né? né? Tipo assim, você tá perdido, como é que você vai fazer uma entrevista e você não tem, né, se preparar? O conhecimento da empresa, eu vi muita gente hoje, eu gosto sempre de perguntar, você conhece um pouco da história? Né? Eu acho que minimamente quando você vai para um processo seletivo, né, você não vai dominar a história da empresa, porque você não trabalha nela, mas minimamente Uhum. entre no site dela, pesquise sobre a história dela, pesquise o que é que ela faz de fato, né, se tem a ver com o que você está procurando. Eu costumo, né, quando eu procurei vaga, né, na minha vida, o que é que eu sempre fazia? Eu sempre imprimia a vaga ali, enfim, eu escrevia no rascunho os pré-requisitos, escolaridade, as habilidades, e ali eu ia cruzando, né, com minhas experiências, né? Eu realmente tenho tudo isso? Eu realmente, né, posso me candidatar nessa vaga? Então ainda sinto, né, que as pessoas chegam, Mari, muito despreparado no processo seletivo e Sim. às vezes não conseguem nem contar a sua história, né? Então às vezes começa do início, vai para o fim, volta para o. Enfim, e entrevista tem que ter uma sequência lógica, né? Sim. Então, e principalmente quando você tem, né, uma carreira muito extensa, né? Eu acredito muito que você precisa focar naquilo que a vaga está te pedindo de qualificação. E óbvio que se você quiser voltar um tempo atrás, é importante você falar, né, com o recrutador ali, dizer, olha, tem todo esse tempo, mas eu quero voltar um pouquinho atrás porque, né, tem um ponto muito importante da minha carreira, né, neste aspecto. E aí você segue, né? Mas focar muito na entrega. Eu sinto ainda que o candidato vem despreparado, né? Então assim, vem muito do saber fazer, mas quando você pergunta, e se você faz perguntas, por exemplo, numa entrevista por competência, e que você foca em perguntas que não são habituais no processo seletivo, se o candidato, você percebe logo de cara se o candidato está preparado ou não para aquele momento, Sim. Não tem né? profundidade, né? É, porque ali você coloca ele em situações e que não são situações que você quer eliminar ou não, quer entender, né? Então, perguntas do tipo, então me Uhum. conte aí um momento que você bateu a meta. A pessoa fica, né? E é Sim. esses últimos tempos eu estava conduzindo um processo para o comercial e eu perguntava, beleza, é fácil falar do sucesso, mas me fala ali um momento que você não bateu a meta. E a pessoa, muitas vezes, ela não está preparada para isso, porque ela não se prepara, né, para o processo seletivo e talvez ela vá se preparando para algo que as pessoas fazem, né, sempre. As mesmas perguntas, os mesmos questionamentos, os mesmos, né? E aí também vem uma crítica a nós, né, como RH, como recrutador, enfim, né, que a gente também se prepare para a entrevista, né, que a gente consiga conectar, né, de maneira breve, que a gente consiga conectar, né, ao que a gente quer da vaga, o que a gente espera do candidato, né, e não naquelas perguntas mais clichê, né, porque nas É. perguntas ali mais comuns, né, o papel já disse às vezes, né, tá ali, né, no papel, mas o que é que você quer tirar, o que é que você quer extrair dali? Então, eu sinto hoje ainda, né, em alguns momentos, o despreparo do candidato para a vaga, né? Então, eu Sim. quero fazer a entrevista, mas muitas vezes eu não me preparo para a entrevista, né? Então, isso é um ponto que eu ainda vejo nos processos seletivos hoje. Sim, concordo. Uma das entregas que eu faço, né, dentro da minha mentoria, são duas sessões de entrevista, né, com vagas reais, enfim. E eu sinto muita dificuldade nisso também, das pessoas, elas, elas sabem que elas são boas, mas elas não conseguem vender isso para o recrutador.
Sim. Então, falar em, tipo, não é só falar o que você fazia dentro da empresa, né? Mas em termos de resultado mesmo, qual foi o impacto, quem foram os envolvidos, que tipo de resultado foi, positivo ou negativo. Então, às vezes as pessoas têm aquela crença de que vai para a entrevista só para falar de coisa boa. E às vezes não, você tem que falar daquela realidade dura, daquele desafio, daquela meta que você não bateu, daquele quarto que você não fechou. E aí você também tem que estar preparado para essas respostas, né? Porque um dos pontos que a gente avalia como recrutador, independente da vaga que a gente está fazendo, é como que a pessoa reage numa adversidade, né? Numa coisa que saiu do controle, numa coisa que não estava ali prevista no planejamento. Então, eu sinto que as pessoas também deixam de se preparar tanto para esse ponto desafiador, quanto pesquisar sobre a empresa. Quantas e quantas vezes eu já fiz entrevista e o candidato falou o nome da empresa errado, achou que estava fazendo entrevista para uma empresa diferente. Então, esse preparo também eu concordo contigo, eu acho que faz muita diferença e é nítido para nós, recrutadores, a diferença de um candidato que entrou ali meia hora antes e se preparou, né? E para um candidato que entrou ali afobado e correndo e falando, não, né, seja o que Deus quiser, eu vou fazer assim nas coisas no improviso. Então, para a gente que é recrutadora, essa diferença é muito nítida, né? E até o candidato que se prepara até para tá 2 minutos, 5 minutos antes, quando a entrevista é online, né? Tem candidato que já entra, né? E aí você sente que não testou o microfone, não testou uma câmera, né? Se for presencial, às vezes chega em cima da hora. Óbvio que se você vai numa entrevista presencial, você não vai chegar com 1 hora antes, né? Você tem que Uhum, chegar ali pelo menos com uns 10, 15 minutos antes, até para você uhum. chegar, você respirar, né? Você, se for no Conseguir colocar a online, né? cabeça no lugar, né? Se for no online, que você entre pelo menos com 5 minutos antes, né? Né? Ou que você teste a câmera, Uhum. teste o microfone, veja se realmente está funcionando, estude, né, para que você possa fazer uma entrega de fato, né, que é o que você espera, porque no final do dia você quer ser contratado e quem está do outro lado também quer fechar a vaga, né? Então Sim. é um momento ali, né, uma via de mão dupla, né? Então você precisa. E eu já vi muita gente, Mari, que você sabe que a pessoa é boa, né? Você sabe que tem entrega, né? Porque às vezes vem recomendado por alguém, porque trabalhou, enfim, E tem mas potencial, que né? tem potencial, mas muitas vezes por esse despreparo, termina que outra pessoa que mostra algum diferencial no processo seletivo passa à frente e termina sendo um finalista, termina sendo contratado, a pessoa não, né? Sim, sim, com certeza. Já aconteceu comigo também. Às vezes o currículo é até melhor, né, em termos de acadêmico, em termos de competência, mas na hora da venda ali realmente a pessoa consegue se desenvolver melhor. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre o LinkedIn, né? Você utiliza o LinkedIn para fazer busca, para fazer divulgação. Na sua visão hoje, para o profissional da nossa atualidade, do nosso século, né? E daqui para frente, qual que é a sua opinião relacionada ao LinkedIn para quem está buscando uma nova oportunidade no mercado de trabalho? Eu nem vou dizer hoje, Mari. Eu fiz uma pós em 2012, 2013, mais ou menos, né? Eu comecei uma pós aqui em São Paulo de gestão e liderança, que era uma pós da Federal do Rio que acontecia aqui em São Paulo. E a professora lá atrás de gestão estratégica de pessoas, ela numa aula, ela disse assim: quem não tem as suas redes sociais, que não era tão divulgada como é hoje, Uhum. atualizada, né? A gente entende que está muito bem onde está. Então a gente nem procura, né? E eu Nossa, é acredito verdade, faz que isso. sentido. E você imagina que isso foi em 2013, onde a gente nem tinha, né, toda essa Essa, esse sim. volume de acesso, essa questão de rede social, né? E assim, hoje eu vejo o LinkedIn como a grande fonte de recrutamento e seleção, né? Eu não conheço nenhuma empresa que não faz um processo de hunt, de busca ativa pelo LinkedIn, né? Seja Uhum. qual for a área, óbvio que a gente sabe que se for uma área, às vezes, muito operacional, as pessoas não estão no LinkedIn, então a gente tem que buscar outras fontes de recrutamento,
Mas, Hum, para visibilidade profissional e para busca, né, hoje o LinkedIn é a grande ferramenta para a gente como RH, né, e também para o profissional que ele quer, né, fazer uma mudança de carreira, ou quer uma nova carreira, ou está open to work, quer começar a trabalhar, é a melhor ferramenta para que esteja sempre atualizado, né? E atualizado, gente, constantemente, né? Buscando pelo menos uma vez na semana fazer algum tipo de post, algum tipo de compartilhamento que gere conteúdo e muito importante, né? Que tem a ver com o seu profissional, que tem a ver com a sua carreira, né? Então, assim, por quê? A gente sabe também que o LinkedIn, em alguns momentos, virou uma rede social para algumas pessoas comum, como o Instagram, enfim, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado de lembrar que é uma rede profissional. E eu acredito muito nisso, né? Que é uma rede para você postar as coisas profissionais, suas conquistas profissionais, os seus pensamentos enquanto, né, profissional da área que você quer atuar, né? Então, se você é da área de departamento pessoal, compartilha questões de legislação, questão de mudança, questão de DP, né? Se você é de recrutamento e seleção, compartilha dicas, compartilha, né, momentos disso, mas é a grande ferramenta que a gente tem hoje. Para hunting, eu não conheço nenhuma mais atualizada, né? Então, assim, uhum. em termos de perfis, em termos de buscas mais assertivas, óbvio que ainda tem aquela questão, né? Que você tem que conectar com a pessoa precisa te responder para você seguir ali no contato quando o perfil da pessoa não é aberto. Então é um ponto importante, né? Se você está open to work, vai lá em informações do contato, deixa seu contato atualizado, deixa seu e-mail Uhum. atualizado, porque facilita o contato, né, Com certeza. do, do recrutador que está ali buscando o contato, porque às vezes você tem que conectar, demora, aí outro te responde mais rápido, você agenda, né? Enfim, então Sim. você pode perder oportunidades também, né, se sua rede não estiver atualizada, e se conecte sempre com pessoas que têm a ver ali, né, com o que você busca, né, de profissão, para que você esteja antenado, né, que você, né, possa ver, né, como uma inspiração até de estar atualizado, porque também é um ponto, né, Mari? A gente está numa área como o RH que ela muda a todo instante, sempre tem uma tecnologia nova, sempre tem uma discussão nova, Sim. né? Então é importante que você, enquanto profissional, também esteja atualizado. E o LinkedIn é essa grande, né, rede, né, que nos permite isso, né? Tem os top voicers que vão Sim. falar dos temas diversos, então tem top voicer de recrutamento, de diversidade, de treinamento, enfim. Então é importante estar conectado com essas pessoas e com a rede atualizada, né? Porque com certeza em todas as empresas, pelo menos os meus colegas que eu tenho contato, né, das experiências que eu tive, hoje quando você quer fazer hunt, principalmente de cargos de analista para cima, a fonte é É lá. LinkedIn, né? É lá. Uhum. Talvez os cargos mais operacionais de início você ainda busque outros, né, outros bancos de talentos, mas de analista para cima, eu não vejo outra fonte de hunt efetiva mais do que Sim, eu tenho percebido também essa mudança, né, nas grandes corporações. Por exemplo, a gente está aí nesse segundo semestre, que é o semestre, né, dos programas de trainee, de estágio e tudo mais. E eu sempre incentivo essa galera nova que está chegando no mercado de trabalho, que busca uma oportunidade de estágio de trainee, essa é a melhor época do ano para buscar vaga. E sim, você não necessariamente você não ter uma experiência, né? Você está buscando seu primeiro emprego, uma oportunidade de estágio. Sim, você pode ter uma conta no LinkedIn. Essas grandes empresas, várias, né? A Natura, Santander, enfim, várias empresas grandes abriram as inscrições recentes para os seus programas de trainee e estágio e estão buscando jovens talentos no LinkedIn. sim. Então, às vezes as pessoas têm essa crença, né, de que fazer o LinkedIn só quando eu tiver um perfil mais sênior ou mais experiência e tudo mais. Então, eu estou aqui para desmistificar isso e deixar esse alerta também, caso você tenha um filho, uma prima, alguém jovem buscando o seu primeiro emprego, fala para essa pessoa sim, fazer um perfil no LinkedIn, porque lá tem grandes oportunidades dentro dessas empresas, né? Então, o multinacional tem esse plano de carreira bem estruturado e pode ser uma excelente porta. Outro ponto importante também que você falou
é sobre essa questão de deixar o e-mail e o telefone visível só para as pessoas que são conexão. Então, às vezes, a gente tem uma vaga urgente para fechar, a gente tem um time do processo seletivo que a gente precisa marcar a entrevista em menos de 24 horas, e às vezes a gente encontra um perfil bom e não tem a disponibilidade do telefone e do e-mail. Então, isso é muito importante deixar disponível para todas as pessoas do LinkedIn. E quando eu vou fazer um perfil do LinkedIn, né, dentro da minha mentoria, eu sempre ensino as pessoas a fazerem esse tipo de configuração, justamente para elas não perderem essas oportunidades, porque às vezes a vaga é urgente e às vezes a pessoa demora uma semana para responder, é o que você falou, a gente já falou com outro candidato e já perdeu o time do processo. Então, Sim. fica o alerta aqui para vocês revisarem também esse tipo de configuração aí no LinkedIn de vocês, né? Porque faz realmente toda a diferença. Falando um pouquinho sobre tecnologia, o que você entende que hoje uma pessoa, para se tornar competitiva no mercado de trabalho, ela precisa estar sempre antenada a essas mudanças, essas novas ferramentas da área dela? O que você dá de dica para o que você faz, principalmente, né? O que você indica para os seus liderados se manterem atualizados frente à ferramenta, à tecnologia, para que eles continuem se tornando, né, profissionais competitivos no mercado? Eu sempre falo para meu time, Mari, assim, hoje não tem mais aquela desculpa de eu não tenho dinheiro, eu não sei, eu não vou, né? Eu acredito muito que hoje você tem acesso quase que ilimitado, né, à informação, né, e de grandes players aí de mercado de treinamento que sempre tem alguma coisa nova. Então, quando a gente fala, eu acredito muito que a gente como profissional, a gente precisa estar sempre antenado com tudo aquilo que tem a ver com a nossa área de atuação. Então, se eu sou um profissional de recrutamento e seleção, eu tenho que estar antenado com tudo que tem a ver com recrutamento e seleção. Seja as novas tendências, seja se qual o impacto se eu usar uma inteligência artificial no meu processo seletivo, né? E aí tomar o cuidado, né, no momento de parametrizar essas inteligências artificiais para que não venham com vieses, né, talvez ali de preconceito, de alguma coisa, e você elimine bons candidatos por conta dos vieses que às vezes são até vieses inconscientes, né, quando você vai fazer ali a parametrização, mas que você precisa estar antenado, né? A tecnologia tem que ser ajudar. E aí tem que ter um cuidado, né? Eu sempre falo, né? A tecnologia está aí para nos apoiar, mas a gente não pode ficar cego e perder o nosso senso crítico. E aí o que é que eu vejo muito hoje? Tudo é chat GPT. Joga no chat GPT que vai achar a resposta. Vai te ajudar, vai te fazer o caminho mais rápido do que lá atrás, que você tinha que entrar em site que não tinha conteúdo, você tinha que comprar revista, livro, enfim, porque era mais isso. Ele vai te dar. Mas você também tem que ter o cuidado de produzir de maneira crítica o seu olhar sobre aquilo, né? O seu olhar sobre a tecnologia, né? O seu olhar sobre aquele conhecimento, né? Do que vai para frente ali. Então, assim, eu acredito muito que usar a tecnologia a favor, né? A favor, né, de tudo. E aí aproveitar para estar sempre atualizado. E usando a tecnologia que tem a ver com a sua área, e aí eu volto a dizer, é uma questão que muitas vezes a gente não tá. Quando a gente fala de RH, por exemplo, uma área de RH que hoje você ainda tem muita dificuldade de encontrar profissional. People Analytics. Há quanto Uhum, tempo a gente fala de Analytics, né? sim. Há quanto tempo vem se falando nisso? E ainda é difícil encontrar profissionais, né, nessa área, né? Porque a gente ainda tem muito aquela coisa de, eu sou de humanas. E aí eu não quero me É. aprofundar num conhecimento Mexer no que vai mais para o Excel, lado nossa. do Excel, que vai para o lado mais estatístico, que vai para um lado mais de análise financeira. Mas muitas vezes eu preciso quebrar essa barreira, porque, por exemplo, você que está querendo entrar na área de RH, se especialize, né? Faça cursos. Tem Uhum. cursos gratuitos e tem cursos pagos. Eu, por exemplo, eu falei aqui que eu fiz uma transição de carreira. Quando eu fiz a transição de carreira para o escritório de advocacia, para a gerência de projetos, a primeira coisa que eu fiz foi na segunda semana no escritório, eu me matriculei no pós de gestão de projetos e negócios. Porque eu disse, eu sei fazer projeto, mas eu preciso
preciso ter o conhecimento acadêmico, o conhecimento técnico, para que eu não cometa erros. Né? E a tecnologia é essa fonte que nos ajuda, né, hoje em dia, nessa tecnologia. Então, seja ChatGPT, seja as tecnologias ligadas a RH, né, a inteligência artificial é uma discussão que vem muito. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo que falava que 25% das atividades de recrutamento e seleção em 2025 devem ser substituídas por inteligência artificial, né? E aí, o que é isso, né? E agora eu vou ter que correr atrás, né, do conhecimento, porque eu vi só a chamada em um artigo muito curto sobre o tema. Agora eu Uhum. preciso correr e ver o que é que tem. E aí eu preciso olhar o meu processo para estar cada vez mais eficiente, para que meu time possa estar fazendo cada vez mais coisas mais inteligentes, coisas mais entregas melhores, entregas mais alinhadas com a estratégia do negócio e deixar que a máquina faça o que ela tem que fazer, que a inteligência artificial faça o que ela tem que fazer, porque ela não vai tomar lugar de ninguém. Né? Ela não vai tomar lugar de ninguém. Ela vai Eu estar acho aqui que como um ela, apoio para a usando gente. sabiamente, né, como você falou, ela veio para ser o nosso par, né? Não ser o nosso substituto. Eu acho que isso é muito importante deixar claro para as pessoas. E além das competências técnicas, né? Se você pudesse colocar aí top 3 competências comportamentais que qualquer pessoa precisa desenvolver para se tornar um profissional competitivo hoje nesse mercado que muda tanto. O que que você elencaria aí nessas três principais? Duas de cara eu vou te dizer que é adaptabilidade e flexibilidade. Né? A gente precisa aprender a ser adaptável e flexível. E por quê? O mundo, e não é só o mercado de trabalho, o mundo está em constante mudança. Né? Então, se você não tiver flexível, se você não tiver a sua cabeça flexível, se você não for adaptável a essas mudanças, você vai ficar para trás em algum momento. Né? Porque você vai ficar sempre querendo fazer da forma que era, mas não vai ser da forma que era. Né? Eu, quando entrei no RH em 2007, era uma coisa. Né? Hoje já é outra completamente diferente. Em Tinha que 2000, era de papel. em 2007 eu dava treinamento em sala de aula. Hoje você já fala de treinamento com inteligência artificial, você já fala de metaverso para treinamento, né? Coisas que seriam imagináveis, né, em 2007, quando eu comecei na área de treinamento. Né? E se a gente não tem essa adaptabilidade, essa flexibilidade, né, dificilmente, né, a gente vai se adaptar a esse mundo novo. E um que é a mais importante, um gap. Nunca vai ser uma competência que vai ficar velha, né? Que vai ficar velha. Né? Então, eu acredito que se você desenvolve a comunicação, a adaptabilidade, a flexibilidade, você tem um grande caminho, né, para o sucesso, seja qualquer que seja a sua profissão, seja em RH, seja em qualquer outra profissão. Né? A gente hoje ainda tem falhas grotescas de comunicação, né? O Sim. entendimento distorcido e que causa muito ruído no mundo corporativo, né? E que a gente deixa de evoluir muitas vezes, né? E ainda faz com que a gente do RH fique todos os dias tratando situaçõezinhas da fofoquinha corporativa, né? Porque a comunicação. Poderia estar gastando energia com coisas muito mais efetivas, né? Isso. Acho que foi em maio, foi em maio desse ano que teve o RH Summit, né? E aí, uma das CEOs que estavam lá, ela falou, a comunicação é a top 1 competência hoje no mundo, e eu acho que vai continuar sendo, porque as pessoas, a falta né, a falta de comunicação, o ruído na comunicação, ela prejudica a liderança, ela prejudica, né, a comunicação ali entre autogestão, ela comunica entre cliente, ela prejudica tudo. E também dentro do processo seletivo, né? Se a nossa comunicação com o recrutador já erra ali, por exemplo, no anúncio da vaga,
consequentemente, você já vai começar a atrair pessoas que não têm nada a ver com aquele perfil que você precisa, né? Então, assim, realmente a comunicação assertiva, eu acho que é algo atemporal. Não vai ficar velho nunca, né? E aí, junto com essas outras duas, que é adaptabilidade e flexibilidade, que inclusive foram duas competências que eu ouvi muito em todas as rodas de conversa do CONAR, né? Falando sobre liderança, falando Verdade. competências, habilidades, em Uhum, quase também todas, percebi. né? Foram duas palavras muito, duas competências muito trazidas à tona o tempo inteiro. E óbvio, porque a gente está num mundo de mudança o tempo inteiro. O Felipe Uhum. falou uma coisa certa, né? Até para falar com a inteligência artificial, precisamos saber nos comunicar. Que até se você pedir errado ao chat Ela GPT, ele vai te dar uma vai resposta te dar errada. errado. Sim, exatamente. E o que você enxerga hoje que as empresas estão praticando ou tentando colocar em prática, né, boas práticas para melhorar esses erros que a gente sabe que, né, falta de feedback, muito de vaga oculta que não tem quase nada para as pessoas poderem analisar. O que você enxerga que as empresas estão caminhando ou começando a evoluir em termos de boas práticas relacionadas a processo seletivo? Em termos de processo seletivo, acredito que a gente tem caminhado muito, Mari, é uma conversa que a gente tem tido muito internamente, que é a questão do fit cultural, né? E eu acho que internamente, das minhas experiências, é capacitar os gestores cada vez mais para terem processos seletivos assertivos, né? Capacitar os RHs, né? Também, porque a gente sabe, a gente tem que fazer o nosso dever de casa e a gente sabe que a gente ainda encontra muito RH, né? Não tão preparado para conduzir processos seletivos, né? Então, eu acredito muito que é entender o processo, capacitar os gestores, né, para que seja um bom processo de recrutamento e seleção. E mais do que isso, né, entender qual é o alinhamento da vaga, quais são as competências que eu espero daquela vaga, quais são as entregas que eu espero para aquela vaga, e eu conseguir deixar tudo isso muito claro no processo seletivo, né, para que eu não tenha impactos na chegada do colaborador, eu não tenha surpresas depois que ele chegar de, não era bem isso, não foi bem isso, né, que eu esperava. Então eu vejo o movimento das empresas muito nesse sentido, né, de capacitar os RHs, de fazer, olhar descrições de cargos, capturar muito bem isso, né, ter descrições muito alinhadas com as necessidades do negócio, falando muito de competência, né? Parece que é um tema antigo, mas que ainda se fala muito de deixar aquele processo seletivo do me conte um ponto forte e um ponto fraco, né? Para entender que Sim. são as competências que você quer entregar e o que isso, né, vai agregar para o negócio. Então, eu acredito muito que é um caminho de capacitar os gestores para que eles possam ter assertividade no momento deles de entrevista, com o olhar técnico, óbvio, que é o olhar dele para validar tecnicamente a pessoa, mas também preparando os RHs para que a gente tenha cada vez mais essa conversa de competência, de fit cultural, né? Cada vez mais a gente vai ouvir falar nisso, né, de trazer as pessoas que tenham a ver com a cultura da empresa, né, para que a gente forme nas companhias as pessoas que consigam fazer entregas mais consistentes na companhia, né? Ou também até entender, e acho que passa também de uma mudança de mindset de nós, do RH, de entender que talvez seja uma geração que vai fazer e vai conduzir a sua carreira por entregas, por projetos, então que de repente não vai ter mais uma única empresa que vai ficar 4, 5, 10 anos, mas que de repente vai ter sim, e que aí quando você prepara o gestor e você prepara o RH para entender que o importante do processo é a entrega, né? É o que ele entregou, o que ele de fato, né, vai te entregar como resultado, seja que isso seja em 1 ano, em 2 anos, mas talvez seja um caminho, né? Também esse preparo do mindset de entender que o mundo muda, que as gerações mudam, né? E que a gente vai ter que se adaptar a isso. Por isso que eu falei da adaptação e da flexibilidade, né? De entender que eu Total. não posso ter um olhar do que eu tinha há 5 anos atrás, fazendo o processo seletivo, não é o mesmo olhar que eu posso ter hoje, independente se a vaga é a mesma.
né? Porque a geração Uhum. hoje que está entrando no E mercado é nem, outra, né? exato, e nem contratar com aquele olhar de tipo assim, ah, mas se a pessoa não ficar 5 anos aqui, ela não presta, Sim. né? Porque eu vejo que muitos líderes ainda pensam isso. Ah, não, mas eu vou contratar, aí daqui 2 anos a pessoa sai. Cara, daqui 2 anos é muito tempo, né? Assim, não dá para. Em 2 anos as coisas mudam muito rápido. Então, essa questão da persona, né? Da nova pessoa candidata é diferente. Antigamente as pessoas entravam com 5, 10, 15 anos na mesma empresa. E hoje a gente sabe que não é mais assim. Né? Então, acho que cabe a nós também, como profissionais de RH, a incentivar a liderança e a mostrar, olha, se você está aqui há 13 anos na mesma empresa, não significa que o teu time também vai ficar. Né? Então, trazer realmente essa clareza. E também, uma coisa que eu percebi lá no Conar, no RH Summit, e também nesse evento que eu fui semana retrasada lá na Microsoft, é que a liderança está começando, ainda está em pequenos passos, mas eu acho que a liderança está começando a entender que ela também precisa entender de recrutamento e seleção, que não é só RH, né? Porque antigamente a gente tinha essa impressão, o RH contrata e demite e a liderança só aponta o dedo, né? E eu acho que as empresas estão cada vez mais trabalhando a liderança para que sim, quando ela chegar ali no processo seletivo, que ela saiba entrevistar, que ela não venha com viés, que ela não venha, né, com nenhum tipo de preconceito, que ela não queira avaliar coisas que não está, né, ali no descritivo da Sim. vaga. Quantas vezes isso acontece, né? Então, assim, eu acho que as empresas estão sim caminhando para esse amadurecimento da liderança quanto recrutamento e seleção. Eu acho que isso é muito importante. Não é só papel do RH saber recrutar, né? O papel da liderança também. Eu acredito muito, e eu tenho falado isso para os líderes da, da empresa que eu estou, Mara, que o papel de gestão de pessoas não é do RH, né? O papel de gestão de pessoas é do líder, né? A gente é responsável como líder pela jornada do colaborador na empresa. E aí a jornada do Uhum. colaborador, eu estou falando desde o momento que eu atraio ele até o offboard, até a saída dele. Sim. E esse papel de gerir a pessoa, de acompanhar durante o ciclo de vida na empresa, é do gestor, é do líder, né? Então, assim, eu tenho falado muito isso e eu sempre acreditei nisso, né? Mas ainda assim, a gente ainda encontra pessoas que querem delegar, né? Ah, não, isso aí é com RH. Se eu quero demitir, é o Uhum. RH. Se eu quero, né? Se eu dou a boa notícia, é comigo. Se eu dou a má notícia, é com o RH, né? Então, É isso ainda mesmo. tem isso. E aí vem muito do papel das empresas de focar e mergulhar cada vez mais na necessidade do desenvolvimento de programas focados no desenvolvimento das lideranças, né? Isso é Uhum. fundamental, né, para o sucesso aí, né, de qualquer empresa. Legal, tá. Bom, estamos encaminhando aqui para o nosso final, mas antes de encerrar, queria que você falasse, né, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, caso elas queiram, né, ter acesso às vagas que vocês têm em aberto, como que elas podem fazer? A gente sempre divulga nas nossas redes sociais, então se me acompanhar no LinkedIn, a gente sempre posta todas as semanas. Também se for no LinkedIn da Alfa e da Move, Alfa RP e Move Consultoria, também vão encontrar as vagas, né? E ali vagas das mais diversas possíveis, consultores, desenvolvedores, executivo comercial. Então a gente sempre tem um fluxo grande ali, né, de vagas. Então pode procurar nas redes sociais que a gente direciona e eu tenho um cuidado muito grande, Mário, de todas as pessoas que me abordam no LinkedIn. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, né? Porque é um cuidado que a gente tem com as pessoas, né, que Também, nos abordam. faço Então, assim, questão. podem entrar em contato. Se tiver vaga, eu vou dizer você tem vaga. Se eu não tiver vaga, eu vou dizer nesse momento eu não tenho, mas manda seu currículo que a gente mantém no banco de talentos e a gente pode sim. Tem a nossa página, então, nos sites das duas empresas, alfa.com.br, alfarp.com.br, moveconsultoria.com.br. Tem a nossa página de empregos que você pode entrar também e vai ter lá o acesso à nossa página de talentos. Legal, ótimo. Bom, né, eu quero te agradecer, eu adorei a nossa conversa, espero que quem está aqui tenha gostado também, muitos insights. Anotei aqui várias coisas no meu caderno, então quero te agradecer, fechar o mês de setembro, né? De uma forma muito especial. Começamos esse quadro agora nesse mês.
e estamos fechando essa semana já a agenda para outubro. Mas na semana que vem, na segunda-feira, a gente já tem uma convidada muito especial também. Às 20 horas estaremos aqui com a Iara. Ela é coordenadora de call center, nossa, porque o Ney estava falando, de uma grande empresa, uma profissional que eu conheci também via LinkedIn. E eu espero que ela possa contribuir com vocês, essa área que também vem crescendo tanto, né? Principalmente pós-pandemia. Então, eu conto com vocês, Ney. Muito obrigada. Obrigado você, Mari. Conte comigo sempre. Né? Eu sou suspeito para falar de call center porque eu sou apaixonado. Então, Yara com certeza vai dar show aqui dessa área de Que que bom. tudo que eu tenho hoje, minha formação, eu agradeço ao meu primeiro emprego, né, que foi no call center. Muito obrigado e conte comigo sempre que você precisar. Gente, vou pedir que vocês tirem uma foto agora, tirem um print bem bonito, posta nos stories, marca eu e marca o Ney, dá um sorriso aí pra gente tirar. É isso. Tira esse print, posta lá, marca eu e o Ney, segue o Ney aqui no Instagram, adiciona ele lá no LinkedIn, dá uma olhadinha lá nas vagas, porque se você, né, de repente não é o seu perfil, você pode indicar para as pessoas. A gente contrata muita gente também de indicação, né, Ney? Então, as Sim, indicações são sempre bem-vindas. isso aí. E é isso, até segunda-feira. Desejo para vocês uma ótima semana, um bom mês de outubro. Beijos, Mari. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.